Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o nosso Memória Capixaba, né? Que a gente vem trazendo aqui assuntos importantes sobre a história do Espírito Santo, e não só isso, né? Mas como o Estado se relaciona com o Brasil e com o resto do mundo, né? Eu faço esses vídeos aqui no canal e espalho para outras plataformas de vídeo, até para não colocar todos os ovos numa mesma cesta, como a gente fala sempre aqui no canal, para evitar strike, que de vez em quando a gente toma strike, no YouTube, no Facebook especialmente. Tem certas palavras que não podem ser ditas, mas as coisas estão mudando devagarzinho, né? Então, essas pesquisas que a gente vem fazendo, a gente vai adaptando, colocando em várias plataformas, mas a plataforma principal, as duas, o Facebook e o, o YouTube, né? E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma coisa bem bacana, deixa eu ver aqui, cadê? É para falar, eu vou fazer uma playlist aqui no canal para falar dos fotógrafos capixabas, né? Então, tem vários que a gente precisa falar, especificamente dessa trajetória, né? O Joaquim Ayres, que foi fotógrafo da Casa Imperial no final do século XIX. Aí tem vários outros fotógrafos importantes, até o André Carlone, né? Que foi engenheiro, arquiteto e tal, dono do Teatro Carlos Gomes, também foi fotógrafo. O Alfredo Mazei, que são esses, Otávio Paes, o Pedro Fonseca, esse da revista O Rio, que está aqui, né, gente? Então, que fazia fotos incríveis, o Pedro Fonseca. E eu vou até trazer aqui no Facebook para a gente analisar. Eu já tenho aqui um álbum. No Facebook eu crio álbuns de todas essas pesquisas, né? Aí tem um álbum só do Pedro Fonseca, né? Que foi um fotógrafo simplesmente incrível, né? Maravilhoso fotógrafo. Muito cultuado aqui no Espírito Santo por fotógrafos profissionais e amadores, né? Gente da área de publicidade, propaganda. Claro, é um homem dos anos 1930, 1940, já faleceu há bastante tempo, né? E fez fotografias incríveis até a data da sua morte. E ele fotografou o Espírito Santo de várias formas, né? Vitória especialmente. Essa foto maravilhosa, gente, veja, um amanhecer em Vitória, num inverno aí qualquer, com essa penumbra. Era um fotógrafo realmente sensacional. E já tem livros falando sobre ele, muitas teses também de mestrado e tudo, doutorado, e analisando a fotografia no Espírito Santo ao longo do século XX. E também exposições de fotografias dele. Olha essa foto, gente, que coisa linda, né? Que foto linda, gente. Esses remadores aí acho que são do Saldanha da Gama, né? Essa foto aérea também, tá vendo? Não sei se essa foto é aérea ou se ele bateu essa foto lá do Morro do Moreno usando uma lente especial, né? Essa outra foto também, gente, dessa névoa aí, um catraíro atravessando ali a Bahia, o navio entrando na Bahia de Vitória. Aí aqueles trabalhadores desembarcando esses troncos que vinham lá do Rio Doce, né, das matas, incríveis matas capixabas, e embarcando elas no Porto de Vitória. E ele também foi fotógrafo do governo, fotografou durante muitas décadas para o governo do estado, prefeituras, etc. E tem fotografias realmente muito lindas, né? E olha isso, gente, aqueles jangadeiros que tiveram aqui nos anos 1950. Essa é uma foto, né, batida de dentro de um barco, né? Então, ali na praia de Camburi, eles entrando, olha como é que o mar estava nervoso nesse dia. E esse então é o Pedro Fonseca. Eu vou trazer então esse texto aqui maravilhoso. Deixa eu jogar esse álbum aqui para cima e a gente vai, né, colocando as fotografias devagar para a gente poder ver essas lindas fotos aí do Pedro Fonseca. Essa é a ponte Florentino Avidos na época em que o trem da Vale ainda entrava em Vitória, passava por Vila Velha, entrava na Ilha de Vitória pelas 5 Pontes, né? Aí o trânsito todo parava, era uma meleca.
Mas as fotos são lindas mesmo. E a revista O Rio, uma publicação dos anos 1940, 1950, colocou aqui, fez uma matéria sobre ele, né? E olha que linda matéria, né? Olha que linda a diagramação da revista, esses caracteres, né? Sensacional. O hobby da fotografia vai revelando o Brasil aos turistas. Veja que essa noção de turismo que a gente tem hoje era muito diferente antigamente. Não se fazia turismo como a gente analisa hoje, como a gente faz turismo hoje. Era muito diferente. Né? Talvez a gente possa voltar lá para o século XIX, quando a família imperial brasileira construiu a casa da família em Petrópolis. Né? No verão do Rio de Janeiro, com aquele calor que ninguém suporta, deixando de lado o aquecimento global, essa imbecilidade, o Rio de Janeiro sempre fez 40 graus, sempre, sempre. Né? A gente ia muito no Rio, metade da minha família no Rio de Janeiro, né? No Lins de Vasconcelos, em Niterói, tem parentes, Barra da Tijuca, tem parente para todo lado. Saquarema e Campos e São Fidélis, né? No Rio, e na capital e no estado do Rio. O Rio fazia 40 graus no verão, gente. Sempre fez. Lá nos anos 70, quando a gente ia, eu, minha mãe e minha irmã, ficávamos um mês no Rio, na casa da minha tia, irmã da minha mãe. E no Lins de Vasconcelos, ali pertinho do Meia. Dias da Cruz, etc. Aí, gente, só que o inverno era mais frio. A mínima era menor no inverno, em julho. A gente chegava lá em julho, fazia frio. Mas durante o dia esquentava lá para os 30 graus e no verão, gente, era 40, 42 graus. Sempre foi assim. Né? Tem o Rio 40 graus, né, que é o filme maravilhoso, né? Então não tem nada a ver com esse aquecimento global. Não sei nem por que eu cheguei nesse assunto. Mas tirando falando do turismo, né? Porque essa matéria, ela fala especificamente do turismo, né? E coloca... era uma revista muito bem diagramada, bonita, com a capa colorida linda, com fotos coloridas inclusive, circulou ali pelos anos 40 e anos 50, e o Pedro Fonseca, eles pegaram fotografias do Pedro Fonseca, fotografias de Vitória, para falar sobre turismo, né? Que nessa época começou a bombar. Começou lá, então, com a família imperial brasileira fazendo esse turismo de praia e turismo de montanha em Petrópolis, né? Porque no verão eles corriam para Petrópolis por conta do frio. E aí começa essa coisa do turismo ali nos anos 1920, 1930, na Europa, com os alemães, franceses e ingleses construindo aqueles motorhomes. Aí os americanos também, né, começaram a desbravar as estradas americanas nos anos 1920, 1930. Aí teve o auge do turismo americano de motocicleta, de automóvel, nos anos 40, depois da guerra, final da Segunda Guerra. Nos anos 50, 60, aí que bombou mesmo. A montagem de trailers e motorhomes e aquelas marcas famosas da Stanley, por exemplo, Coleman, com aqueles produtos todos de geladeiras, portáteis, etc. Tudo isso bombou, acampamentos e motéis e motoclubes e etc. Né? E a revista fez essa matéria falando então sobre o Pedro Fonseca. Falando aqui, o amador fotógrafo tem sido no Brasil um incremento espontâneo e muitas vezes inconsciente do turismo interno. Olha que legal. Interessante, né? É por causa do seu hobby, lembrando que o Pedro Fonseca, do qual eu estou falando agora, foi um dos fundadores do Clube de Fotografias do Espírito Santo, né? Havia um clube, né, de fotógrafos no Espírito Santo muito famoso nos anos 40, 50, 60, né? E é por causa desse hobby de bater chapa sobre chapa, diante do que julga digno de viver em seu álbum de fotografias, é que nós somos beneficiados pela revelação casual de um pedaço maravilhoso da nossa terra. Claro, está falando do turismo interno, né? Que o Brasil é maravilhoso, então por que não visitar, né, o Brasil fazendo esse turismo, né? Através das fotografias, as pessoas se entusiasmavam, né? Por isso que Guarapari bombou ali nos anos 1950, né?
Ele não ganha nada das agências nem dos departamentos oficiais de turismo, porque seria incapaz de profissionalizar o seu hobby. Então, pro cara, era uma paixão, né? O cara tinha paixão por fotografia. Nós temos ainda muitos entusiastas. Eu sou um entusiasta de fotografia, né? Comprei minhas câmeras, né, e tudo, minhas lentes, mas depois acabei vendendo tudo porque ficou muito pesado, desconfortável para carregar. Mas quem ama não está nem aí. Carrega aquelas lentes enormes. Eu tive lentes muito boas, mas vendi porque o celular hoje está resolvendo tudo, né? E uma câmerazinha digital pequena também. A Sony ou Canon ou outras marcas, né, estão resolvendo o problema. Mas quantos itinerários novos ele agrega ao mapa dos caçadores de paisagens, ampliando o território ideal das viagens de prazer? Então o texto chama o turismo, né, de viagens de prazer, que através das lentes desses fotógrafos incríveis, né, a gente tem um vislumbre do Brasil, e a gente pode, né, visitar esses lugares e incrementar o turismo interno, né? Nessa foto aqui a gente vê então as duas grandes palmeiras lá da igreja de São Benedito. Aqui a gente vê esses fruteiros, né? São vendedores ambulantes. Aliás, aqui no Facebook nós temos já um álbum falando somente sobre vendedores ambulantes. Eu encontrei centenas de fotografias daquelas pessoas, meninos especialmente, que vendiam cigarros, vendiam cocada, vendiam frutas, né? Linguiça, queijo, leite, são todos vendedores ambulantes, né? E o texto continua dizendo aqui, deixa eu ver, Pedro Fonseca. Aí fala do Pedro Fonseca. Deixa eu pegar uma foto bacana do Pedro Fonseca aqui, que ele merece, né, a nossa deferência, né, gente? Porque realmente... Opa, cadê? Eita. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui um álbum, uma foto do Pedro Fonseca, né? Dele, pessoalmente, né? Tem fotos incríveis também. Essas fotos eu fotografei a foto. Tá aqui. Eu fotografei a foto numa dessas exposições que a gente visitou, né? Então, olha aí, eu estava nessa exposição, não me lembro onde é que foi, se foi no Mais, esse museu de arte aqui do Espírito Santo, se foi no Palácio Anchieta, agora eu não me lembro. Olha o tamanho dessa canoa, gente, ali na Ponte Seca, na Vila Rubim. E tem fotos incríveis mesmo, né? Deixa eu ver se eu encontro. Olha ele aqui, o Pedro Fonseca está aqui, né? Junto com Gemada, que é o fotógrafo hoje da Assembleia Legislativa, né? Esse é o velho Pedro ali nos anos 1960, tá aí, ó, Pedro Fonseca, fotógrafo do cotidiano nos anos 40, 50 e 70. Só que ele não era um fotógrafo amador não, tá, gente? Ele era um fotógrafo profissional, ele vivia de fotografia. Quando a gente fala em atleta profissional ou fotógrafo profissional, é porque o cara vive daquilo, é a profissão dele. Não é porque ele seja melhor ou pior, porque tem fotógrafos amadores que são muito melhores do que outros fotógrafos que não são amadores, que vivem da fotografia. Esse profissional acabou virando um termo esquisito, né? É dizer que o profissional é melhor do que o amador. É uma idiotice, né? Seria a mesma coisa de dizer que o cara que não fez faculdade é burro e o cara que tem diploma é inteligente. Isso é uma outra falácia idiota, né? Mas voltando aqui ao assunto, o Pedro Fonseca, então, o autor dessas fotografias, é um amador puro. Nessa época ele ainda era amador da fotografia, nos anos 40 lá, tá? Das suas economias, ele separa regularmente a melhor parte para fixar no seu álbum fotográfico. Vistas através de seu temperamento e de um ângulo bem escolhido, as imagens do seu caminho. Você vê o temperamento interessante no texto, né? O cara que escreveu o texto entende de fotografia. Você vê que ele coloca o ângulo e o objeto da foto como objeto do temperamento do artista, do fotógrafo, né, que é um artista mesmo, né? No caso do Pedro Fonseca, ele fez fotos assim incríveis, gente. Lindas fotografias, né? Aí o Pedro fotografava casamento. Você vê que o cara, ele faz fotos artísticas, mas como ele é um profissional da foto, ele tem que trabalhar, né? Ele tem que colocar feijão e arroz no prato. Então ele fotografava casamento, eventos e etc, né?
Era um homem bem simples, está aí ele, no meio de duas moçoilas casadoras. E voltando aqui. Esse é o caminho do Brasil, né? Um Brasil que certos péssimos fotógrafos profissionais do interior muitas vezes caluniam na câmara escura, deformando-o com a vulgaridade das suas lentes. Ó, que texto bacana, hein? Tá vendo? Tem fotógrafo que não faz jus à profissão e clica uma paisagem no interior e acaba sujando aquela paisagem porque o cara não é bom fotógrafo, mesmo vivendo de fotografia, como profissional que a gente fala, né? Um Brasil quase desconhecido de numerosos velhos fregueses da Cook, pacientes catalogadores de qualquer pedrinha recolhida em lugares citados pelo manual, pelo guia Bedecker. O guia Bedecker é um guia antigo, lá dos anos 40, 50, 30, foi inventado por um alemão, Karl Bedecker, que era um guia, tipo um guia quatro rodas, tipo uma espécie de guia quatro rodas, né? Antigo, muito antigo. Nestas páginas temos, pois, Vitória, capital do Espírito Santo, e Pedro Fonseca mora nessa cidade, de cuja Bahia se fala como de uma redução da Guanabara. Sempre foi assim. A Baía de Vitória sempre foi comparada à Baía de Guanabara, o Penedo comparado ao Pão de Açúcar, né? Todos esses enormes penedos que existem em todo o litoral do Brasil, nesse formato de pão, né, são chamados de pão de açúcar. Pão de açúcar, sempre se chamou assim, né? Antes até do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro ser chamado assim. Nestas páginas, pois, temos Vitória, capital do Espírito Santo, essa redução da Baía de Guanabara de uma segunda via Mirim, que seria uma Guanabara Mirim, né, Vitória. Mas desconfiado das belezas que lembram outras maiores e mais célebres cidades, ele procurou então, cadê o resto do texto? Dizer que Vitória não é a Guanabara, que é ela mesmo com seu rosto e a sua alma. Vamos ver se tem mais foto aqui. Esse é o Fotoclube, né, do Espírito Santo, gente. O Pedro Fonseca está aqui, ó. É o segundo em pé à esquerda. Esse aqui é o Pedro Fonseca, que está aqui, ó. Maravilhoso fotógrafo, né? Aliás, tem outros fotógrafos aqui incríveis também nessa fotografia. E aquela cervejinha aqui, eu acho que é uma Antártica. Já derrubaram umas 10 aqui, ó. O pessoal gostava de uma gelada, né? E vamos lá. Esse amador, o Pedro Fonseca, gosta particularmente dos céus. Sabe que espécie de material é a nuvem colhida no momento mais plástico da sua aventura errante. Então ele saía, né, por aí a fotografar nesses ângulos que vocês estão vendo aqui, que é esse ângulo de baixo para cima. Ele gostava desse tipo de fotografia. Houve na Itália um pintor chamado Previati, cuja paixão também era o céu, as nuvens, né? Medíocre. Céu em quadro, está sempre beirando o cromo quando o artista faz dele o tema. Em branco e preto, numa foto de amador puro, o céu é fabuloso. Pedro Fonseca nunca deixa de ligar o céu à terra no seu hobby, no hobby de fotografar. Pouca coisa se vê escrita sobre Vitória nos guias de turismo nacionais feitos para uso interno. E, no entanto, a descoberta toda casual destas fotos do amador do Espírito Santo, Pedro Fonseca, pode provocar modificações em muitos planos de férias. Olha que bacana. Tá vendo? A gente encontrou essas fotos, assim, alguém mandou para a redação da revista O Rio e, de repente, né, as pessoas descobriram um lugar lindo que pode ser visitado e tal. Gente, eu não sei, a partir daí o Espírito Santo começou realmente a receber muitas visitas, né, nos anos 40, nos anos pós-guerra, né? Como dissemos acima, revelar o Brasil aos brasileiros tem sido obra desses bons maníacos. O texto é muito bom, né? O cara é maníaco por fotografia, gasta parte do seu salário para fotografar, que não era barato, montar uma câmera escura em casa, tinha que ser em casa. Então o cara não era só fotógrafo, ele tinha um laboratório também, então ele tinha que entender da química da revelação. E não custava barato, esses produtos custavam caro, o filme era muito caro.
Para filmar, então, para fazer filmagens em 8mm, 16mm na época, era caríssimo também. O filme colorido, então, Jesus, né? Os filmes coloridos são caríssimos. Naquela época, nos anos 1930, que já havia filme colorido, né? A gente sabe de muitas filmagens. Tem, né? No YouTube tem, né, milhares de horas de filmes dos anos 30 e 40 em cores, que não foram colorizados, em cores mesmo, filme colorido, um Kodacolor, Kodak. E realmente quando você descobre essas fotografias, o cara publicou na revista, e isso pode fazer com que pessoas mudem os seus planos de viagem, segundo o texto aqui, por conta desses fotógrafos maníacos, né? Um dia, quando tudo estiver descoberto e uma grande indústria de turismo interno prosperar, a eles teremos que agradecer muitas coisas. Aí está aqui o Convento da Penha. Aqui, gente, olha que linda foto lá nas ruínas. Essas são as ruínas da senzala do Convento da Penha. Eu acho que já tem vídeo aqui no canal falando sobre os escravos do convento. Os escravos do Convento da Penha, né? E essas são as ruínas do local onde os escravos dormiam, né? Lá no Convento da Penha. As ruínas estão lá até hoje. Essas fotos têm 70 anos, né? E aqui está o Monumento ao Trabalho, que ficava na Praça da Prefeitura. Aliás, está lá até hoje, né? Esse Monumento ao Trabalho aqui. Deixa eu ver o que mais. Aqui as palmeiras da Igreja de São Benedito, né? Aí a gente vê então esse vendedor de frutas, que era um vendedor que você via com muita frequência em Vitória, até os anos 70, tá? Até os anos 70. Eu me lembro bem do meu avô Joaquim Pirajá, lá na Vila Rubim, na ladeira São Jacob, subindo ali da Vila Rubim. Ele vinha do mercado com duas bolsas de couro na mão, onde ele trazia as compras que ele fazia para minha avó, tia Maria, e para Maria Preta, que era a empregada da casa, que fazia comida e tudo, né? E de vez em quando a gente via os vendedores de quebra-queixo, os vendedores de cocada, lá na Vila Rubim nos anos 70. Que eu vivi lá, morei lá, né? Nasci na Vila Rubim. Então a gente via esse pessoal vendendo fruta, passando com leite, né? Era muito comum até os anos 70, por incrível que pareça. Aí é uma foto noturna, né, do Porto de Vitória. Aqui uma outra foto na madrugada, gente. Aqui é o Parque Moscoso, tá? Aqui tudo é uma fotografia da Avenida Cleto Nunes, no Parque Moscoso. Aqui uma outra foto noturna. São todas fotos assim ali na penumbra do ocaso, né? Bem legal essas fotos. Aí o pessoal visitando o Convento da Penha, ele adorava essas fotos nesse ângulo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo, gente. É só pra gente, então, prestar essa homenagem. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer aqui numa nova playlist para falar dos fotógrafos capixabas. É claro que existem historiadores fazendo aqui essa enciclopédia da fotografia capixaba, né? Tem muitas pessoas que já fizeram esse trabalho. O André Malverdes, que é um colega aqui do grupo, ele fez um compêndio maravilhoso desses fotógrafos capixabas, que eu vou trazer aqui no canal. Vou fazer uma playlist para cada um deles, né? Para a gente homenagear esses pioneiros da fotografia capixaba, como o maravilhoso Pedro Fonseca, e essas fotos incríveis que ele bateu durante os seus 60 anos de carreira como fotógrafo amador e profissional entre os anos 40 e os anos 70. É ele aí. Então valeu, gente. Esse é mais um vídeo aqui do canal Memória Capixaba, né? E a gente está sempre aqui fazendo esses vídeos, trazendo essas pesquisas, né? E todo dia tem vídeo novo aqui no canal às 10 horas da manhã. Então eu pediria que você curta, compartilhe, comente, mande para os amigos, né? Para os inimigos também. Se estiver gostando, deixa um like. Se não estiver gostando, deixa um dislike, não tem problema. Desde que você comente para dizer o que você está achando, ou sugerir alguma pesquisa que a gente faça, ou de repente já ter pesquisa pronta e eu vou respondendo todo mundo na medida do possível. O canal tem crescido bastante. Já passamos de 4.000 inscritos aqui no canal. O canal cresceu muito nesse último ano, né, de 2024. A gente tenta manter uma periodicidade aqui nos vídeos do canal. E falando sobre a história do Espírito Santo e do Brasil. Né? Dentro do Memória Capixaba também tem uma playlist chamada O Observador. No Observador, que sou eu, o observador, e eu dou minhas opiniões pessoais, particulares, né, sobre
o que está acontecendo no Brasil e no mundo, na geopolítica do mundo, que é um assunto que me interessa muito, né? As guerras, tudo que, por exemplo, os incêndios na Califórnia que estão acontecendo agora em janeiro de 2025, por exemplo, né? Então eu estou sempre aqui fazendo vídeo todo dia às 10 horas da manhã. Então, pessoal, é isso. Eu sou o Fábio Pirajá, sou Memória Capixaba, hoje trazendo então essas incríveis fotos de Pedro Fonseca e essa matéria maravilhosa da revista O Rio dos anos 1940. Então valeu, gente, muito obrigado e até a próxima, né? Vamos em frente. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.